Bom, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da extraterritorialidade da Lei Penal Brasileira, que é o seu artigo 7º do Código Penal. Bom, vamos lá. Será aplicada a lei brasileira a crimes cometidos fora do Brasil, extraterritorialidade, que atendidas as condições específicas do seu artigo 7º do Código Penal. Então nós temos a extraterritorialidade da lei brasileira incondicionada, que as condições está no inciso 2. A incondicionada é o inciso 1. Então você tem a extraterritorialidade da lei penal brasileira condicionada e incondicionada. A incondicionada é que você não tem condição nenhuma. Não exige nenhuma condição para ser aplicada a lei brasileira fora do Brasil. No inciso 2 do artigo 7º, fala da lei penal brasileira condicionada. E no inciso 2 vai trazer as condições. Então, vamos dar uma olhada quando vai ser condicionada, quando vai ser incondicionada. Primeiro na incondicionada, que é o inciso 1. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Aí é incondicionada, não depende de condição nenhuma. A pessoa cometeu um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, é uma lei penal incondicionada. Ou seja, eu vou aplicar a lei penal brasileira sem nenhuma condição. Cuidado, porque no seu concurso a banca vai falar de outro crime. Perceba que o Código Penal só se refere ao crime contra a vida e contra a liberdade do presidente da República. Um furto. A banca pode colocar aí um furto, um roubo contra o presidente da República. Vai ser aplicada a lei penal brasileira de forma incondicionada, certo ou errado? Errado, porque só vai aplicar a lei penal brasileira de forma incondicionada, ou seja, não vai ter nenhuma condição, se for contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Se for um sequestro, se for uma tentativa de homicídio, ok? Se for uma lesão corporal, não. Se for um roubo, não. Se for um furto, não. Se for um crime contra a honra do presidente da República, também não. Então, cuidado que a banca vai querer te confundir. Vai falar que todos os crimes cometidos contra o presidente da República aplica-se a lei penal brasileira de forma incondicionada. Essa questão está errada. Pegou o bizu? A linha B. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui também vai se aplicar a lei penal brasileira sem nenhuma condição, de forma incondicionada. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Então, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Letra D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, cometeu um crime relacionado a isso aqui, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, vai ser aplicada a lei penal brasileira de forma incondicionada, mesmo se a pessoa foi absolvida lá fora, no estrangeiro. Inciso 2.
O inciso 2 fala de quando eu vou aplicar a lei penal brasileira fora do Brasil, porém de forma condicionada. Vai ter algumas condições. Vamos lá. A linha A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B. Praticado por brasileiro. A linha C. Praticadas em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não foram julgados. Porque se lá foram julgados, você não vai aplicar a lei penal brasileira. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, lembra que o inciso 1 são as hipóteses de aplicação da lei penal brasileira incondicionada. Então, nos casos do inciso 1, o agente é punido, segundo a lei brasileira, mesmo que ele foi absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação de lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A. Entrar o agente no território nacional. São as condições do inciso 2. O inciso 2 é a aplicação da lei penal brasileira condicionada. E o parágrafo 2º vai trazer as condições para se aplicar essa lei penal brasileira. Então, quando o brasileiro, o agente, entra no território brasileiro, entra no território nacional. A linha B, se o fato punível, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, suponhamos que o brasileiro, ele consumiu drogas na Holanda. Consumir drogas no Brasil é crime. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Já está no sistema. Já está no site. Eu já gravei essa aula. Lei de drogas. É crime. Consumir drogas no Brasil é crime. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Porém, o cara viajou para a Holanda e consumiu drogas na Holanda. Te pergunto, na Holanda não é crime. Vai aplicar a lei penal brasileira? Resposta: não. Por quê que não? Se o fato punível também no país em que foi praticado. Se o fato não é punível lá fora, eu não vou aplicar a lei brasileira. A linha B. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a sua pena. E na linha D vai falar da totalidade da pena, ter cumprido a pena. Então suponhamos que um brasileiro cometeu tráfico de drogas nos Estados Unidos. Tráfico de drogas também é crime no Brasil. E lá no estrangeiro ele foi julgado e condenado. Ok? Aí ele foi condenado a 6 anos de prisão. No Brasil ele também foi processado e julgado. E foi condenado a 10 anos de prisão. Lá nos Estados Unidos, ele com 5 anos cumprindo a pena, ele conseguiu ali uma liberdade provisória e ali ele foi embora para o Brasil. Foi a pior coisa que ele fez na vida dele, porque ele só não vai cumprir a linha D, ele só não vai cumprir a pena no Brasil se ele tiver cumprido a pena no estrangeiro. Perceba, ele teve 6 anos de pena. A sua condenação nos Estados Unidos foram de 6 anos. Porém, ele cumpriu 5 anos. Então, ainda faltava para ele cumprir 1 ano. E ele resolveu vir para o Brasil. Lembrando que no Brasil ele foi condenado a 10 anos. Chegou no Brasil, ele vai ter que ficar mais 5 anos preso. Porque ele não cumpriu a totalidade da pena. Cuidado! Uma questão pegadinha. Já caiu em concurso público e muita gente rodou nessa questão. Eu não quero que você caia nessa questão. A linha E.
não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei. Então entenda, o inciso 2 são as hipóteses em que a lei penal brasileira será aplicada por um crime cometido fora do Brasil, porém tem que obedecer esses requisitos, essas condições do parágrafo 2º. Lembrando que o inciso 1 do artigo 7º são as hipóteses de aplicação da lei penal brasileira fora do Brasil sem nenhuma condição. E o inciso 2 é a aplicação da lei penal brasileira fora do Brasil com algumas condições, e o parágrafo 2º traz essas condições. Fique esperto. Não adianta você estudar sem ter um vadimeco. Você tem que estudar com o vadimeco aberto, lendo, escutando o que eu estou falando, lendo, circulando, rabiscando, vadimeco limpo, não aprova ninguém concurso público, ok? Bom, galera, princípios orientadores da extraterritorialidade. Vamos estudar aí os princípios. Vai que a sua prova pergunte a respeito de princípio, você tem que saber. Vamos lá, anote aí. Princípios orientadores da extraterritorialidade. Vamos lá, primeiro, princípio da justiça universal. Então, lembrando que a pessoa não pode sair do país pensando, agora eu não estou no Brasil, eu posso abrir minhas asinhas de fora aqui e aprontar, que eu não vou ser punido porque eu sou brasileiro. Nananina, não. Você tem que respeitar as leis dos países que você estiver, mesmo se no país que você estiver for crime e no Brasil não for. Então, suponhamos que você está no Brasil, comprou uma bebida alcoólica e andou com essa garrafa bebendo na rua. No Brasil é permitido. Mas você foi para um país que beber bebida alcoólica em local público é crime. Aí você fala, eu não posso ser preso porque lá no Brasil não é crime. Nananina, não. Princípio da justiça universal. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, você é obrigado a respeitar as leis, ok? Princípio da defesa real ou proteção. Princípio da defesa real ou da proteção é o Brasil aplicando a lei penal lá no inciso 1, ou seja, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Então, é um princípio de defesa. Quando você está defendendo o patrimônio ali da União, o patrimônio público brasileiro. Então, é o princípio da defesa real ou proteção. Princípio número 3 aqui da nossa lista, princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Princípio número 4, princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Então, da personalidade ativa é quando o crime é cometido por brasileiro no estrangeiro. Personalidade passiva é quando o crime é cometido contra brasileiro no estrangeiro. Pegou o bizu? Princípio da representação. O princípio da representação é quando tem uma pessoa representando o país fora, no estrangeiro. Princípio da representação. Você vai aplicar a lei penal brasileira. Eficácia da sentença estrangeira, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências. Pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano, a restituições e outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único do artigo 9º. A homologação depende, para efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Linha B. Para os efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado
de requisição do ministro da Justiça. Então, o artigo 9º vai tratar da eficácia da sentença estrangeira. O brasileiro cometeu crime fora do Brasil e lá ele foi condenado. Para ter uma eficácia na sentença estrangeira, tem que obedecer aqui os requisitos do artigo 9º do Código Penal. Contagem de prazo penal. Então, isso aqui é muito interessante, porque a contagem de prazo no direito penal é diferente da contagem de prazo no processo penal. Eu costumo brincar que a contagem de prazo do direito penal começa a contar hoje. Então, se você está sendo procurado pela polícia, você está foragido, e você resolveu se entregar, qual é o melhor hora, qual é o melhor horário para você se entregar para a polícia? Vamos lá, vou te dar algumas opções. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, 23 horas e 50 minutos, 11 horas e 50 da noite. Qual é o melhor horário para você se entregar? O melhor horário desses exemplos que eu dei, dessas hipóteses que eu dei, dessas situações que eu te passei, o melhor horário para você se entregar são 11h50 da noite, 23 horas e 50 minutos. Por quê, professor? Porque ali você só vai ficar preso 10 minutos e será contabilizado um dia preso. Então pode cair uma questão dessa no seu concurso, na sua OAB. O examinador quer saber se você domina prazo penal. Porque se você marcar 6 horas da manhã, você vai ficar muitas horas preso. Então não é benéfico para você. Para você, quanto menos tempo você ficar preso, melhor. Então, se você se entregou 11 horas e 50 minutos da noite, para chegar nas 24 horas, só faltam 10 minutos. Você vai ficar 10 minutos preso e vai ser contabilizado um dia. Então, artigo 10º do Código Penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Por isso que eu falo, o primeiro dia a se contar é o hoje. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, frações não computáveis da pena, artigo 11. A legislação especial, artigo 12 do Código Penal, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Então, resumindo, contagem de prazo de direito penal começa a contar o hoje. E como que é a contagem de prazo de processo penal? Processo penal começa a contar amanhã. Então, eu brinco que direito penal, o primeiro dia é hoje, e processo penal, o primeiro dia é amanhã. Então isso aqui é só uma forma de você entender, só uma forma didática. É claro que você não vai escrever isso na sua prova. Você não vai escrever na sua prova que o dia, que a contagem de prazo de direito penal começa hoje e a contagem de prazo de processo penal começa amanhã. Não, não é assim não. Presta atenção. Contagem de prazo, direito penal, conta-se o dia do começo. Eu falo hoje porque hoje é o dia do começo. De processo penal é o primeiro dia subsequente àquele. Primeiro dia útil subsequente àquele. Então presta atenção. Suponhamos que o juiz, lá no processo penal, numa sexta-feira, deu a decisão dele e falou, conta-se o prazo de 5 dias. O prazo não começa a contar na sexta. O prazo não começa a contar no sábado, o prazo não começa a contar no domingo. O prazo começa a contar no primeiro dia útil após aquele. Então, o processo penal é diferente. Processo penal, prazo, entenda-se, você vai ter um prazo maior. Direito penal, entenda-se, você vai ter um prazo menor. Presta atenção. Quem tem fome, quem tem sede, tem pressa. Quem tem vontade de cagar e mijar, tem pressa. Quem tá preso, tem pressa. Agora, quem está solto, está mais tranquilo. Já não tem tanta pressa. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. O cidadão se entregou, está preso. Ele tem pressa. Então, quanto mais rápido a contagem for, melhor para ele. Pegou o bizu? Processo, o advogado quer ter mais prazo. O advogado quer enrolar para o cara não ir preso.
O cara tem que pensar melhor para fazer a defesa. Então, o prazo é maior por causa disso. Então, entenda. Se o juiz hoje tratou de um assunto de direito penal, o prazo começa a contar hoje, no dia que o juiz homologou. Agora, se o juiz está falando de prazo de processo penal, o prazo começa a contar no primeiro dia útil subsequente àquele. Então, se foi numa sexta-feira, como o exemplo que eu dei, o prazo começa sábado? Não. O prazo começa domingo? Não. O prazo começa segunda-feira? Pode ser que comece segunda-feira, se segunda-feira for um dia útil. Mas se na sua prova falar que segunda-feira é um feriado, você não vai contar com segunda-feira. Então, você só vai contar com prazo em processo penal o primeiro dia útil subsequente àquele. Aquele qual? Aquele que foi dito. Ok? Pegou o bizu? Então é esse o bizu que você tem que ter de prazo. A diferença de prazo de direito penal e a diferença de prazo para o processo penal. Infração penal é o gênero, tem como espécie o crime. Então entenda, infração penal é tanto contravenção quanto crime. Então infração penal é o gênero, crime é uma espécie, contravenção penal é espécie. Ok? Infração penal é o todo, é o gênero. Crime é espécie e contravenção penal também é espécie. Eu quero que você coloque uma observação. Não existe tentativa de contravenção penal. Bom, então infração penal, quando você lê infração penal, aqui é o gênero. Gênero é o todo. Você tem a espécie crime e você tem a espécie contravenção penal. Então, aonde você vai achar a contravenção penal? Na lei das contravenções penais. Contravenção penal é chamado também de crime de menor potencial ofensivo, de crime liliputiano, crime anão. Então, contravenções penais são crimes de menor potencial ofensivo. Contravenção penal não é crime. Eu quero que você entenda que contravenção penal não é crime. Ok? Crime é crime. Contravenção penal é contravenção penal. Então, até o conceito que eu dei está errado, que eu falei de crime de menor. Não é crime, é infração penal de menor potencial ofensivo. Cuidado! Então, contravenção penal são infrações penais de menor potencial ofensivo. Pegou o bizu? Então vamos lá. Não existe tentativa na contravenção penal. Crime existe? A depender do crime existe tentativa. Não são todos os crimes que admitem a modalidade tentada. Existem crimes que não admitem tentativa. Contravenção penal, nenhuma contravenção penal admite tentativa. Quem admite tentativa? Crime. São todos os crimes que admitem modalidade tentada? Não. Então eu quero que você coloque isso dentro da sua cabeça. Tentativa para crime. Todos os crimes admitem tentativa? Não. Contravenção penal admite tentativa? Não. Nenhuma contravenção penal admite tentativa. Então, o artigo 2º da lei diz, só é aplicável a contravenção praticada no território nacional. Então, com relação à contravenção penal, não se aplica a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Presta atenção. Se você cometeu uma contravenção penal fora do Brasil, quando você voltar para o Brasil, você não vai responder por essa contravenção penal. Porque contravenção penal praticada fora do Brasil não vai aplicar a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Observação que vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Contravenção penal. João cometeu contravenção penal no estrangeiro. Quando ele voltar para o Brasil, ele vai responder. Não, não vai. Contravenção penal cometida fora do Brasil não vai ser julgada, não vai ser processada. Não vou aplicar a extraterritorialidade da lei penal brasileira por contravenção penal. Por crime, sim.
crime ocorrido fora do Brasil, eu aplico a extraterritorialidade. Contravenção penal, não.